Olá, estou de volta, hoje recebendo o diretor executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marechal Cândido Rondon, Vitor Giacobo. Ele veio tomar um cafezinho comigo e vai falar sobre os planos para 2023, sobre os trabalhos do SAI e vai revelar se tem alguma novidade prevista por aí. Seu Vitor, um prazer recebê-lo, bem-vindo. Boa tarde, Ana Paula, muito obrigado pela oportunidade de falar contigo e até divulgar algumas ações do SAI, porque queiramos nós ou não, o SAI é uma empresa, uma autarquia que entra na casa de todos nós no dia a dia em Marechal. Então todos nós usamos a água e temos alguma ligação com o SAI. Então, ou para bem ou para ruim, vamos dizer assim. Então é por isso que a gente tem uma grande preocupação em fazer bem feitos os trabalhos lá. Certo. Seu Vitor, há exatamente um ano atrás, o SAI anunciava para os rondonenses o fim do racionamento de água, depois de praticamente 2 anos e meio de estiagem, uma estiagem que castigou bastante toda a região. E esse anúncio veio quando vocês inauguraram a estação de tratamento de água às margens do Arroio Fundo. Foi um equipamento estudado, que recebeu bastante investimento, deu certo, solucionou o problema, da comunidade. Foi uma aposta ousada, mas que deu certo. Podemos dizer isso, seu Vitor? Eu diria que assim, que nós evoluímos, a cidade cresceu, o número de consumidores aumentou bastante e com o advento das estiagens, reduziu-se a produção de água. Nós ainda temos 18 poços no entorno da cidade que atendem a demanda da sede, fora o interior. Temos 5 minas de água, mas as minas, com a falta de chuva, realmente cai muito a produção de água. E os poços também começaram a cair, porque ficou muito tempo sem chuva. E a reposição de água nesses poços é bastante difícil. Não se faz de um dia para outro, ou uma chuva só não resolve, leva 6 meses até começar a ter algum resultado positivo. Com o aumento do consumo da população, das indústrias, é natural que esses poços vão secando. Então, qual a alternativa? A alternativa é furar mais poços, seria a alternativa mais simples, mais barata, mas só que cada dia nós estamos mais longe da sede. Só furar o poço não resolve, Você acha água, tipo 40 ml por hora, 50, 60 ml por hora, mas trazer essa água até na sede demanda de bomba, energia elétrica, tubulação, e essas tubulações são muito caras e quando se passa de 5, 6, 7 quilômetros de distância, acaba se tornando inviável. Aí que chegamos à conclusão, depois de muita avaliação, verificamos outras cidades, o que eles faziam, o que tinham de fazer, que era momento de Marechal ir para tratamento de água de rio, para tratar a água do rio, para poder atender a cidade. Foi uma decisão um tanto quanto delicada, porque nós não éramos acostumados a dizer, vamos tomar água do Rio Arroio Fundo, ou do outro rio, ou do Lago Itaipu, e assim por diante. Então, era uma barreira que nós tínhamos, mas graças a Deus se superou e se viu que não temos nenhuma dificuldade na água que nós consumimos hoje, está na mesma qualidade que anteriormente. Então, foi quando a época do Dieter ainda como diretor, entendemos em conjunto que deveríamos fazer essa estação de tratamento de água e fizemos porque desse tamanho ali no Arroio Fundo, próximo do técnicos agrícolas, 30 litros por segundo. Isso quer dizer que dá 110 mil litros por hora. Que é um volume de água que se retira do rio com uma autorização simplificada do IAT, Instituto de Águas e Terras. Quando se precisa tirar mais água, tu tem um outro processo que demora muito mais tempo para ter essa autorização. Então, esses 30 litros por segundo é o limite máximo que nós tínhamos para retirar e rapidamente conseguir colocar isso. Então, foi aí que nós tomamos a posição. Foi buscado empresas que faziam esse tipo de serviço, que é comprar o equipamento em si, instalação e tal. E eu lembro bem que foi até novembro, nós queríamos que até final do ano tivesse em funcionamento. Aí entrou a crise da guerra, entrou mais a questão da pandemia, que atrasou os equipamentos. Material elétrico, bombas e coisas simplesmente não tinham mais no mercado e quem vendeu para nós também não conseguia entregar. E acabamos então em final de fevereiro do ano passado, fazendo um ano agora, conseguimos então colocar em funcionamento e inaugurar
estação de tratamento. E graças a esse trabalho, esse esforço que custou aí próximo das 4 milhões de reais, conseguimos então produzir água para que não faltasse mais na cidade. E de lá para cá não houve falta de água, e há de que se colocar ainda que esse equipamento, essa estação trabalha 12 horas por dia. E nós temos a possibilidade de trabalhar 24 horas por dia. Então, ainda se aumentar o consumo daqui para frente, nós ainda teremos uma folga, aumentando o número de funcionários para cuidar dessa estação, e trabalhar 24 horas por dia, nós teremos aí uma possibilidade de injetar mais 1 milhão de litros de água por dia, a mais do que nós estamos colocando hoje. Então, esse foi um grande desafio, assim, tanto para a direção do SAI como para os funcionários, que nunca não se imaginavam fazer isso. Tivemos dificuldades internas de aceitação do projeto, mas foram superadas com muita vontade, e estamos aí agradecidos e entendemos que foi acertado naquele momento a construção dessa estação. Agora, seu Vitor, não foi um período muito fácil, né? Porque a estiagem realmente ela foi prolongada, pegou toda aquela laninha prolongada, e assim, o SAI acabou vivendo assim momentos até históricos, eu diria assim, porque assim a gente teve racionamento em pleno mês de abril, que eu me lembre, né? Então assim, abril já é um mês onde a gente está na estação do outono, já não tem a questão do calor. Se não me engano também nós tivemos ali acho que 1 ano ininterrupto de racionamento. Então assim, foi algo também desafiador, daria para dizer que foi um dos momentos mais críticos que o SAI viveu em termos da questão de abastecimento de água? Sem dúvida, sim. Porque e teve gente que foi na época questionando por que não se tomou essa decisão antes. E assim, ninguém, nem eu, nem o Dieter, nem outras pessoas que estavam, tinha bola de cristal. A gente sempre acreditava que no mês que vem vai chover, na semana que vem vai chover, daí nós iríamos superar essas. Então se foi segurando, porque era um investimento muito grande e que tinha que ser projetado. Nós não conseguimos chegar amanhã, vamos fazer. Então tem que ter o processo de licitação, mas antes do processo de licitação tu tem que saber o que tu quer comprar e o que é o adequado para a situação. Então por isso que às vezes se atrasou 6 meses para dar o início da decisão de comprar. Por quê? Porque sempre se imaginava que vai chover e vai ter água de novo. Tanto é que Curitiba, eu lembro na época, passou muito mais dificuldade do que o Rondon. Rondon nós tínhamos racionamento à noite, a gente decidiu racionar à noite, porque durante o dia as pessoas podiam ter água, mas Curitiba ficava 2 dias, 3 dias sem água, e ele voltava a ter água um dia inteiro. Então, assim, eu sei que quem está na ponta e precisa de água é chato e é ruim, né? Mas quem está cuidando dessa água, realmente, como fazer, não é tão simples assim. Mas passou, vamos dizer assim, a gente teve a resiliência de escutar e buscar as alternativas de fazer isso acontecer. E graças ao bom Deus aí conseguimos então realmente esse projeto colocar em funcionamento. Na sequência disso, e nós fomos fazendo, como eu comentei antes, a outorga de retirada de água, uma outorga mais simples, que era de 30 litros por segundo, e nós buscamos já então autorização para retirada de mais água no Arroio Fundo. Então nós temos hoje, o SAI tem a permissão de retirada de 150 litros por segundo, 5 vezes mais que nós estamos tirando hoje, que era então uma estação que era prevista assim para os próximos 20 anos, né? Que é o consumo que vai aumentando, sempre vai aumentando, então você tem que se preparar para isso. Então nós temos hoje essa autorização, o SAI correu atrás e comprou a área, nós temos uma área que foi comprada, foi paga, e está ali no Arroio Fundo também mais abaixo, na linha Concórdia, para que no momento que se precisar a gente consegue construir uma estação maior. E por determinação do prefeito, ele solicitou e nós estamos encaminhando para que se execute o projeto, né? Porque é uma obra no valor hoje de aproximadamente 20 milhões de reais, e nós não podemos no dia para a noite vamos fazer de onde vai pegar o dinheiro. Então o prefeito me solicitou que o SAI desenvolva o contrato e o projeto executivo daquela nova estação,
e aí quando tivermos oportunidade de buscar apoio financeiro, seja no Itaipu, no governo federal, alguma coisa assim, nós tenhamos o projeto na mão, que é o que precisa ter. Projeto, orçamento, esses detalhes todos, para dizer, olha, nós precisamos de 20 milhões. Para fazer o quê? Fazer este serviço, que é o que está projetado. Então, nós, em termos de água, é isso que nós estamos trabalhando agora, esse ano, para que a gente consiga, então, elaborar o projeto adequado para aquela área que nós temos lá. A princípio, então, com a ETA, né, com a estação de tratamento, os problemas estão solucionados. O senhor falou até, inclusive, para a previsão aí para suportar por muitos anos. Mas essa nova estação seria uma espécie já de pensando no futuro, digamos assim. E esse projeto, Vitor, vocês já começaram a mexer ou ainda vão começar? Ele está assim, está na mão do nosso engenheiro do SAI, e para elaborar o termo de referência. O termo de referência é o documento inicial para dizer o que nós precisamos contratar. Então, já está aí um bom tempo já trabalhando nesse assunto, vendo qual é o modelo, o estilo, tal, nós queremos contratar uma empresa externa para elaborar o projeto total. Porque o projeto dessa nova estação ela é no padrão do que nós estamos hoje, de tamanho maior, vamos dizer assim, 5 vezes maior, mas nós temos a situação que chamamos de a captação de água do rio. Como é que nós vamos tirar água do rio? Como nós estamos agora, foi simples, é um poço pequeno, você consegue tirar aqueles 100 mil litros de água por hora sem problema nenhum. Mas numa estação maior, tu tem que fazer um desvio do rio, alguma coisa assim. Então isso tem que ser estudado, avaliado por pessoas da área, para dizer como nós temos que fazer a captação da água, depois o tratamento e depois o bombeamento para a sede. Então, bombeamento também é uma coisa grande, vamos dizer, que precisa ser projetado. Então, desta forma, nós vamos contratar uma empresa para que execute esses projetos para nós. Então, quando está o projeto feito, aí já vem junto então o orçamento de cada detalhamento da obra, para daí tentar fazer esse serviço. Apesar de ser só uma sementinha que está começando a ser plantada, vocês trabalham com algum prazo, por exemplo, que a gente possa tirar isso do papel, quanto tempo? Eu entendo assim que no momento que nós conseguimos fazer o edital de licitação para o projeto, e a empresa for definida com a empresa vai pedir 6 meses. Então, nós estamos agora, final de março, se nós conseguir abrir a concorrência, por exemplo, de quem vai fazer, abril, maio, até o final do ano, gostaria de ter o projeto pronto, na mão, para daí, no ano que vem, ou o próximo prefeito queira botar em funcionamento, ele tem elementos concretos para como fazer. São projetos que, vamos dizer assim, trazem uma tranquilidade, né, pensando no futuro de Marechal Rondon? Sem dúvida, eu acho que isso precisa ser feito. Porque senão tu vem no atropelo, né? Aconteceu o fato, você vai conseguir, faz atropelando e acaba às vezes pagando caro ou fazendo mal feito. Então esse planejamento realmente é necessário, não só no SAI, mas assim como no município como um todo. Quando se quer as coisas bem feitas e com tranquilidade, tem que ter um projeto a longo prazo. E a questão do SAI da água é um projeto a longo prazo, sem dúvida nenhuma. Até porque a prévia do censo tem mostrado, né, que a população cresceu, e também a gente sabe que as indústrias que a gente tem aqui são grandes consumidoras, né, de água, e a gente sabe também do potencial que o município tem, quem sabe no futuro, de agregar novas indústrias. Então não é algo que dá para simplesmente deixar acontecer, né, Vitor? Tem que ser planejado e pensado. Temos que é o seguinte, nós temos números que a gente vinha acompanhando, eu estou agora 6 anos no SAI, que lá no começo, quando eu entrei, nós tínhamos uma distribuição de água, ou entregava água na cidade em torno de 12 milhões de litros por dia, né? Hoje, agora, nós estamos entregando no mínimo 15 milhões por dia. 15 milhões de litros de água por dia é bastante água. E aí a tendência, pelos números, vão crescendo. Sempre vai crescendo o número de pessoas e também atividades que usam água. Vamos falar sobre as indústrias, que tecnicamente as indústrias têm que resolver o seu problema de água. Não é um problema do município, ou da prefeitura ou do SAI. Eles são responsáveis pela produção de água deles. Mas, quanto gestor municipal ou prefeito, ele também não quer deixar de perder uma indústria porque o município não ajuda a produzir água.
Então nós temos aí a Soro, a Libra, a Frimeza, são todas empresas que têm água própria, mas não têm água suficiente. Então eles precisam que o município, o SAI, veja água para eles também. Eles pagam, lógico, a água, pagam o valor mais caro que uma residência, sem dúvida nenhuma. O valor que eles pagam para o SAI é maior, mas eles precisam desse apoio. Então nós temos que ter o cuidado de também prever ampliações. O Copagril, por exemplo, tem a fábrica de ração, já nos solicitou um aumento de capacidade de água. Nós temos que ver como é que vamos fazer para levar essa água para eles lá, porque eles vão aumentar a produção. E eles lá não tem mais poço também. Tem os poços deles, mas não tem mais produção. Ou eles mandam fazer uma estação de água, que aí já vai mais além da nossa estação, porque ali no Arroio Fundo já está reservado para o SAI. Ele só vai poder pegar água depois da nossa estação, senão antes disso não pode mais pegar água. Então, essa é o geral. Ou se busca lá no Arroio Iguaçu. Até a Soro e a Libra estavam se planejando de ir buscar essa água no Arroio Iguaçu, tratar e trazer para a empresa. Só que isso também é um custo muito elevado e as empresas começam a parar para pensar. Será que vale a pena o investimento? Ou será que às vezes eu mudo de cidade e eu tenho água mais fácil? Então, esse é um negócio que não dá para a gente jogar toda a responsabilidade para a empresa, porque nós, enquanto munícipes, enquanto moradores aqui, queremos o crescimento da cidade. Nós queremos o emprego, nós queremos a geração de receitas e aí nós precisamos também viver em conjunto. Não adianta, como nós tínhamos na época da seca aqui, muita gente, e até dentro do SAI, criticando a decisão de nós continuar atendendo água para as empresas. Era todo dia uma reclamação porque nós tivemos que cortar o atendimento de água das empresas para deixar para os moradores. Foi uma decisão difícil, porque se eu corto a água para a Frimeza, por exemplo, que é a que recolhe leite, eles recolhem 500 mil litros de leite por dia. E se eles não têm 1 milhão de litros de água por dia para tratar esses 500 mil, eles não podem buscar o leite. Aí o agricultor não pode entregar o leite, e aí é um processo contrário. Mais complexo, né? Daí o emprego já não dá certo, quem vai fazer o que com os funcionários e assim por diante. Então, este é o lado que tem que olhar, não é só questão do consumo humano é prioridade? É prioridade, mas tem que olhar dos dois lados também. O senhor diria que esse é o grande desafio do SAI no futuro? Eu acho que sim, nós temos, com essa estação que nós estamos falando, de 150 litros por segundo, ele praticamente dobra o que nós temos hoje. Nós temos hoje, então, 15 milhões de litros, nós vamos para próximo de 30 milhões de litros. Então, temos muita água para entregar se for necessário, mas essa estação tem que ser preparada para ser construída. Não sei se é daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas tem que ser executada. Vitor, você falava agora do desafio, muitas vezes as pessoas não compreendem, né, esse tipo de decisão que você acabou de citar, né, mas corta a água da indústria, isso, aquilo. Você sempre esteve envolvido, né, em gestões. Estar à frente do SAI, né, como diretor, num momento assim, que foi bastante desafiador para a autarquia, foi um dos momentos mais difíceis aí que você teve nessa tua caminhada aí enquanto gestor? Eu diria que sim, porque tu tem que tomar decisão. Eu nunca me preocupei em agradar esse ou aquela pessoa. Quando eu acreditava que era assim que tinha que se fazer, nós mandamos fazer. Só que tu tem a pressão de tudo que é lado. Que nem eu falei, nós tínhamos pressão política, nós tínhamos pressão da comunidade e pressão interna dos nossos funcionários, que achavam que não era assim. Então você tem que ter... primeiro que você tem que entender o que tu quer fazer e acreditar naquilo que tu está desejando fazer. E aí tu vai achando os caminhos. Aí eu saio, vou dizer assim, sinceramente, foi um dos lugares mais difíceis que eu tive para trabalhar. Mas não me preocupa, eu sei que passa, eu tipo assim, acredito que o que eu fiz foi o correto naquele momento. Não levo nenhuma dor de cabeça para casa por causa disso, não. Prova que não é fácil, né, Vitor? Foi também quando vocês decidiram construir a sede operacional. Também foi todo um auê, teve toda uma polêmica, mas enfim, o projeto saiu do papel. Como é que está hoje? Essa obra começou a ser construída, se não me engano, acho que foi em julho de 2020. E como é que está agora? Está prestes a ser inaugurada? E a obra está pronta, né? A empresa entregou para o SAI depois de muita
atrasos, muitas vezes, muitos aditivos de contrato por não terminar no prazo, e aí é uma outra situação que, enquanto gestor de alguma coisa, você tem vontade de fazer uma coisa e não pode, porque qual é a avaliação que nós temos que sempre fazer? Se eu mandasse parar a obra e punir a empresa, o prejuízo seria maior. Quer dizer, vamos discutir judicialmente, ficar 2, 3 anos brigando por algumas coisas e a obra fica parada. Então o prejuízo é maior para o SAI ou para quem vai usar. Então nós temos que engolir seco, assim, e dar mais prazo, e no meu entendimento isso tudo foi uma demora extraordinária. Como eu trabalho com obra direta, eu não tinha justificativa. No começo da pandemia ajudou a atrasar a obra, o serviço, tá, mas chegava um momento que você via que a coisa não ia porque não tinha vontade, ou não tinha gente, coisa assim. Mas, graças a Deus, terminou a obra está bonita. Não estamos usando ainda por falta de o mobiliário, nós estamos comprando, isso tem que ser feito, foi feita uma licitação, está em andamento a licitação, para fazer todos os móveis novos, para que vai ser colocado lá, e também a parte de lógica, que é a internet e outras partes que tem que ser instalados os equipamentos para dar condições de trabalho quem for trabalhar lá, que eles têm que estar conectados com a sede principal, que lá para aquela sede operacional vai estar só quem de trabalho, né? Que a população em si vai continuar sendo atendida aqui no centro, e também a parte administrativa vai estar aqui. Lá vai estar operacional, que nós chamamos o pessoal da água, do esgoto, a parte da engenharia, a parte da telemetria, que foi um grande feito para o SAI, também na época do Dieter, e nossa época aí, foi instalado o equipamento de telemetria, então ajudou em bastante, e sobre isso realmente é importante que se coloque. Não aparece, as pessoas não veem isso, mas nós modernizamos toda a estrutura de medição, de 18 postos artesianos, 5 minas, nós hoje temos o controle disso instantâneo, numa tela lá no centro, ou em casa pelo celular. Quer dizer, a bomba lá do Arroio Fundo parou de funcionar. Aí, até que as pessoas ficassem sabendo que não estava funcionando, demora meio-dia, sei lá, fim de semana, às vezes, aí falta água. Hoje, a gente fica sabendo no momento que a bomba parou. Você pode tentar reiniciar por aqui, ou se não funcionar, você manda o funcionário para então ver lá a parte elétrica, o que aconteceu. Assim é a vazão de água, quanta água está mandando, quanta água tem na caixa, todos esses índices, todos esses parâmetros são monitorados hoje via sistema. Não precisa mais a pessoa ir lá toda hora. Nós estamos agora em processo de trabalho para monitorar os dados de tratamento da água. Por exemplo, pH, o cloro, essas coisas todas, tem que de hora em hora fazer análise. Então tem que pegar água lá no Arroio Fundo, tem que pegar água lá no Parque de Exposições, na Caixa, vários pontos da cidade, para fazer as análises diariamente, para que essa água tenha potabilidade, para nós saber como é que essa água está sendo usada. Isso é norma, isso é regra. Então, só que isso tudo está sendo feito manualmente. Nós temos, por exemplo, 4 funcionários que ficam o dia inteiro correndo, né? Eles fazem escala de trabalho, são 8 × 3, 24, não, são 6 horas cada um, dá 24 horas por dia. Uma pessoa correndo de ponto a ponto, coletando a água, fazendo análise e assim por diante. E nós queremos automatizar isso para não precisar ter tanta gente, né? 2 da manhã está correndo lá na estação buscar água para ver se está boa ou não. Então, tem equipamentos que fazem isso. Custa dinheiro? Custa. É um valor bastante considerável, mas nós temos que trabalhar nesse sentido. Já tem um equipamento instalado no SAI para teste. Se isso der de acordo, nós daí vamos licitar para comprar esse equipamento. Vitor, você comentou que agora está nessa reta final aí da obra, né? Da sede operacional, faltam os equipamentos, enfim, mobília. Você tem ideia de quando deve ser inaugurado? É difícil de falar de uma data? Olha, eu tenho conversado com o prefeito, né? Que é interesse também da administração municipal, que é uma obra do município, vamos dizer assim, de que a gente possa organizar aí, nós estamos em março, abril, de maio a junho, nós queremos por aí iniciar os trabalhos lá na sede. Isso realmente vai fazer a diferença? A gente sabe que no momento que foi apresentado o projeto e tudo, teve toda aquela leva de críticas e tudo mais,
Mas a gente sabe também que o SAI cresceu, que, né, tem os seus equipamentos e muitas vezes fica até inadequado aqui na Santa Catarina, na sede aqui no centro, né, comportar todo esse fluxo e tudo mais. É uma região de bastante movimento. Vai mudar bastante para o SAI com a inauguração da sede operacional. Com certeza sim. Primeiro que foi uma solicitação dos funcionários que os espaços estão muito apertados onde é que estão trabalhando hoje. 5, 6 pessoas numa sala pequena, não tem... E daí, na época, foi apresentada essa demanda, assim, dos funcionários para com o diretor, que era o Dieter, para construir uma sede maior e fora daí. Segundo, era o problema que nós temos, que a gente falou, estacionamento de veículos. Nós temos, hoje, em números redondos, 80 funcionários, entre os nomeados e os cargos efetivos. E esse pessoal, a maioria, vende carro. Então, vem, estaciona ali no entorno, na quadra, aí os lojistas reclamam, o cara vem de manhã, bota o seu veículo ali e não pode fazer nada, porque ele está na rua. Assim como qualquer pessoa pode estacionar seu carro ali, mas para quem tem loja, é uma dificuldade, ele vai tomando essas vagas. Então, também tivemos assim a solicitação de vários empresários da região para fazer alguma coisa. Nós tentamos arrumar estacionamento particular para que eles colocassem os veículos, nós não encontramos no centro nenhum espaço para isso. A gente teve à época a ideia de alugar um terreno e para os nossos funcionários botar os carros, mas não deu certo. Então isso tudo foi somando e tomou a decisão de construir. No primeiro momento foi realmente uma cobrança, uma reclamação, porque é que nós vamos gastar tanto dinheiro num prédio e daí podia ter feito esgoto ou outras coisas assim. Então, mas são decisões que têm que ser feitas. Eu creio que não temos necessidade de nos esconder disso. Foi uma obra que realmente é necessária, até a questão, o almoxarifado do SAI, onde tem muito material para guardar, está mal colocado, não tem espaço adequado. Nós temos em 3, 4 lugares guardados materiais. Então, lá tem um espaço bom que vai ser melhor cuidado dos materiais que nós temos para fazer o serviço de conserto, manutenção, hidrômetro, essas coisas todas, né? E também dos que forem trabalhar lá vão estar mais bem acomodados. Então eu vejo assim que é um crescimento e ele vai estar fora do centro. Então as máquinas que precisam sair para o serviço já estão em outro lugar. Nós temos um lugar lá que vai guardar pé de areia. Hoje nós temos pé de areia no Parque de Exposições. Toda vez que tem festa no município, nós temos que tirar daquilo do lugar de lá, não sabemos onde colocar, então é toda uma confusão. Eu acho que isso tudo vai resolver, vai ajudar bastante. E que a gente falou, o SAI cresceu em número de ligações. Nós temos hoje, em ligação de água, em torno de 23 mil ligações. Então, essas 23 mil ligações, uma vez por mês eu tenho que ir lá fazer a leitura. São 23 mil vezes que eu tenho que ir todo mês. Aí nós temos quase 9 mil ligações de esgoto. Então é bastante grande a movimentação que tem. Quando não tem problema, ninguém nem enxerga. Mas quando começa a dar problema, é grande o número que vai ter. Um número que eu tenho acompanhado, para ter noção de tamanho, que nós temos que fazer segunda via de tarifa de água de 1.500 a 2.000 ligações por mês. Uma coisa que você não consegue, mas por que isso tudo? As pessoas perdem a conta, só que aí ele tem que ir lá pegar a segunda via. Então, só este número é muita gente que tem que ser atendido. Então, precisa realmente crescer. Seu Vitor, o senhor citou agora a questão da rede de esgoto, né? Sempre foi um assunto bem, assim, polêmico também, né? Aqui em Marechal, e a gente sabe que os trabalhos iniciaram e tudo mais, e às vezes as pessoas perguntam como é que tá, né? Como é que tá hoje? O SAI tem feito trabalhos, né? Ou isso é um trabalho que momentaneamente está paralisado? Não, ele ficou parado nesse período que nós fizemos a estação de água, que esse investimento nós voltamos o nosso trabalho, as forças de todo mundo em função da para resolver a questão de água, e aí logo em seguida nós começamos a fazer aumento de rede de esgoto. No ano passado, então depois que passou a inauguração em março, fevereiro, enfim, nós ainda fizemos uma licitação e fizemos mais em torno de 500 ligações novas no ano passado, dentro do ano de 2022. Em 2023 agora, nós fizemos uma licitação em novembro do ano passado e começamos a trabalhar em janeiro, aqui na região do loteamento Pins e Amazônia, parte do Ana Paula,
nessa região da rodoviária para quem vai para Margarida. Aí essa baixada aí, por exemplo, está sendo feita a rede de esgoto. Só que nós temos que fazer uma estação de elevação de esgoto para trazer para o outro lado da cidade. Então isso já está construído e tudo tem investimentos. Por que fizemos ali? Nós temos um monte de lugar para fazer, mas nós tínhamos uma solicitação da empresa que fez junto ao município, à prefeitura, e o prefeito pediu para a gente atender, que é a Unimed. A Unimed está para abrir um hospital bastante grande e não tem como eles fazer uma fossa lá para atender aquele tamanho de empresa. E aí eles precisavam de esgoto. Então nós fizemos um esforço de fazer esse atendimento. Então ele vai ser atendido, nos próximos 60 dias vai estar pronto um investimento de R$1,5 milhão de reais em esgoto. Não fizemos única para a Unimed, mas sim para uma parte da população que mora na Paula, loteamento Pins e outros loteamentos próximos. Então isso é um que está andando, está sendo construído, que eles têm, acho que 60 dias para terminar ainda. E temos um processo de licitação, que dia 30 agora, hoje dia 28, daqui 2 dias, vai ser aberto a licitação, para ver qual empresa que vai fazer 9.000 metros de rede de esgoto na região da Copagril para baixo ali, no Rainha, essa região toda ali tem vários loteamentos que não tem rede de esgoto. Então ali nós vamos fechar aquele quadro todo com do Sesc para baixo, do Sesc para lá, nós vamos fazer essa rede de esgoto, e aí deve ir uns 6 meses. Então para este ano essa obra vai valer uns 2,5 milhões mais ou menos de investimento. Então este ano nós devemos investir em esgoto em torno de 4 milhões e vai aumentar assim um índice de atendimento de esgoto. Tem um negócio que às vezes as pessoas não sabem, também não tem motivo de saber, que houve uma alteração na legislação do saneamento a nível nacional em 2020. Em 2020 saiu o novo marco regulatório de saneamento dizendo, e lá está determinando que até 2033, então daqui a 10 anos, os municípios todos têm que ter 99% de água e 90% de esgoto, tratado, recolhido e tratado de esgoto. Em Rondon, você vai pedir quanto nós temos? Nós temos 40%. Então, para nós chegar em 90%, nós temos que fazer mais 50% da cidade para atender essa meta. É uma meta que foi determinada a nível de lei federal. Acho difícil os municípios cumprirem, mas temos que trabalhar para isso. Tanto é que o Tribunal de Contas do Paraná, esteve aqui em Marechal, fez primeiro uma auditoria indireta, depois veio pessoalmente aqui, ficaram uma semana fazendo vistorias no SAI, na prefeitura, para ver as condições do município chegar em 2033 com 90%. Nós temos um prazo até a final deste ano, o prefeito, a prefeitura e o SAI junto, para demonstrar para o Tribunal de Contas como é que nós vamos chegar com 90% de esgoto até daqui 10 anos. É um desafio muito grande. Da onde nós vamos arrancar o dinheiro, em que época vamos fazer e tal, assim que está aí. Isso para quem não participa de política, acho que isso é simples, mas se tem um documento chamado Plano Municipal de Saneamento, e lá vai estar constando quanto cada ano tem que ser feito. Se não for feito, o prefeito pode incorrer em improbidade administrativa, porque isso é lei e é obrigado a fazer. Então essa é um nó, por exemplo assim, para os próximos prefeitos. Vai chegar e vai estar dito lá que você tem que fazer 5% de esgoto, você tem que fazer os 5% de esgoto. Se tu pensar que não, vou deixar, pode o Tribunal de Contas chegar aí e determinar que você não está cumprindo a legislação. Então esse é o desafio que nós temos aqui em Rondon ainda, de implantar esgoto em chegar em 90%. É possível? Atualmente 40%, você disse a cobertura. Nós temos 40%. Então é possível chegar? É possível, mas eu vou te dizer, nós temos números aproximados de 120 milhões para fazer os outros 50%. Então se tu fizer a conta, 120 milhões em 10 anos dá 12 milhões por ano. Nossa. Daí é o que é o tamanho do preço para fazer esse serviço. Então, como é que nós vamos fazer, não sei, mas o governo federal, que também tem responsabilidade, diz que não tem dinheiro. Não tem como repasse desse dinheiro. O Estado, quanto Estado, também não tem.
não tem dinheiro para esse tipo de coisa. Lá, de vez em quando, pega alguma coisinha, mas nesse montante, e nós estamos falando de Marechal, que tem 50 mil habitantes. Nós temos o Paraná, 399 municípios. E nós temos um município que não tem 1 metro de esgoto. Ele tem, no Brasil, 5 mil e mais lá de pessoas, de municípios, e que tem dificuldade muito pior que Rondon. Então, dizendo, Rondon ainda está bem preparado, também vai ter dificuldade. Nós, nesse mesmo vistoria do Tribunal de Contas, ele pegou Pato Bragado, Mercedes, entre os 4 pontos, não tem esgoto lá. E como é que eles vão fazer? Eles também têm os seus prazos e com certeza eles têm que responder por isso. Começar do zero vai ser mais difícil, tratamento, né? Assim. Vitor, quando você, por exemplo, a rede coletora passa, né, a uma determinada região, há um aumento na taxa, né, mensal da água. Sim. Quantos % aumenta, por exemplo, de quem está com a taxa sem a rede coletora e para quando você passa a ter a rede coletora? 75%. Por exemplo, hoje a taxa mínima do SAI de água para residência é R$ 34,00 tu paga para ter a água, e se passar o esgoto você vai pagar mais 75% para o esgoto. Aí eu até tinha essa noção, por que tem que pagar tanto e tal. Um dia eu fui isso é a lei municipal, cada município determina a porcentagem que tu quer cobrar para o esgoto. A Sanepar então a nível de estado, mas os municípios que têm água própria, e eu fui a São Paulo visitar o município, e eu pedi quanto vocês cobram aqui de taxa de esgoto? 110% do valor da água. Falei, mas os caras não reclamam aqui? Eu falei, mas por que você cobra 110% e nós cobramos 75%, a Sanepar cobra 85%? É porque ele me justificou simples. Ele falou, quanto custa para tu tratar a água do rio, para tu vende água no SAI, vende água a R$ 34,00. Tu não acha que é mais caro tratar o esgoto? Eu falei, então tu tem que cobrar mais caro. Então, mas na verdade é que uma composição que foi feita na época que se criou a questão de cobrança do esgoto, que 75% seria o suficiente para tratar. Hoje, como nós temos lagoas de tratamento, então esse custo não é tão caro. Mas a legislação ambiental está cada vez apertando mais, vamos dizer assim. Daqui a pouco nós vamos ter por equipamentos para retirada de nitrato de dentro da água. Isto vai custar caro. Então, provavelmente ali vai custar mais caro o tratamento desse esgoto. Então, por enquanto ainda não tem, mas eu já sei que a nível federal os órgãos ambientais estão começando a cobrar que tem que se tratar. Agora, o SAI tem estação de tratamento normal, agora nós temos que implementar uns equipamentos para medir o cheiro que aquela água dá. Nós temos que apresentar o relatório mensal de qual é o cheiro que sai dali. Então isso tem custo, tem que comprar máquina, tem que fazer a leitura todo dia, tem que não sei o que. Então essas coisas vão aumentando os custos do SAI. Em algum momento vai ter que ser repassado ao consumidor. Exatamente. Mas por enquanto é 75%. Vitor, agora tem uma questão envolvendo a rede coletora que a gente sempre comenta. Por exemplo, a rede vai passar numa determinada região e aí o consumidor vai começar a pagar a taxa, né, maior e tal, mas nem sempre ele faz a ligação da casa para a rede coletora, né? E com isso, vamos dizer assim, não se cumpre o papel, né, o objetivo final de ter uma rede coletora. E a gente sabe que em Marechal muitas pessoas não fizeram ainda essa ligação. Como solucionar isso? Porque querendo ou não, você acaba, né, você está criando uma solução, mas ao mesmo tempo tem um problema, né? Um novo problema, porque se a pessoa não faz essa ligação, né, não se cumpre o objetivo final da rede coletora. Exatamente. Isso, se colocar assim, a partir que passou a rede na frente, disponibilizou o serviço de esgoto, o SAI começa a cobrar a taxa. Tá? Mas temos gente que prefere pagar e não ligar. Por quê? Tem vários motivos, né? Uma tem a fossa no fundo do lote, aí tem que passar por baixo da casa, um monte de problema, custa bastante para ele fazer esse esgoto chegar até na rede do SAI. Então a pessoa vai deixando e até o dia que a fossa enche, daí ele vai realmente fazer a ligação. Como que resolver isso? Isso legalmente tem obrigação de fazer a ligação, porque é uma questão de saúde pública.
Então, quem é que fiscaliza isso, ou quem que devia impor essa obrigatoriedade é a vigilância sanitária. A vigilância sanitária tem poder de ir lá vistoriar, e se você não ligou, você vai ser notificado, multado e fazer. Só que nós sabemos que é um problema assim grande, porque você vai obrigar o cara a fazer, ele tem que fazer, e tem um custo, e nós temos uma polêmica com a população como um todo. Então, por enquanto, está se deixando, o cara vai ligando, e os que têm problema vai ligando, mas eu vejo assim que se pega cidades grandes, que nem Curitiba, não tem história de não ligar, vai ligar. Então, eu penso em que hoje, em Marechal, ainda não se quer brigar com o consumidor. Vamos deixar ele chegar o momento dele, vai ligar, não está atrapalhando muito a nossa vida. E eu discuti isso com o pessoal do Tribunal de Contas, vieram aqui visitar, falaram comigo. Eu falei, não, mas a vida inteira está usando a força. Ele falou, mas está contaminando o solo. Então essa é a situação, é uma questão de saúde pública, de não contaminar o solo, e por isso que tem que levar o esgoto lá e tratar e jogar corretamente. Mas isso é uma coisa que vai demorar um bom tempo para conscientização. Nós procuramos, enquanto sai, conscientizar as pessoas que é importante fazer a ligação. Mas não estamos ainda lá cobrando. Essa pressão deve acontecer num futuro, quem sabe, sim, muito próximo. Claro, daqui 5, 10 anos com certeza vai ter. Seu Vitor, a gente está acompanhando que a equipe do SAI está com uma frente de trabalho aqui nas obras da 163. O que o pessoal está fazendo lá? A questão da ampliação da 163, que vai duplicar, né? Então, há 45 anos, mais ou menos, nós, naquela região do Trovão Azul, tem 3 poços artesianos lá que trazem água para a cidade. E tem uma rede de água que vinha na margem da rodovia. Normalmente, como naquela época. Só que, antigamente, não se tinha um documento oficial do DENIT autorizando nós passar a rede do lado. Agora, eles vieram, nós vamos ampliar a nossa estrada. Vocês têm que arrancar os canos e você botar para fora, e além disso tem que fazer um projeto, e agora foi aprovado essa semana passada, onde é que nós podemos colocar nossa tubulação. Tanto a rede de adução de água que vem dos poços para a cidade, como uma outra rede que vai de volta para atender a população que está do lado. Daqui para 4 pontos, do lado direito, nós temos algumas indústrias, alguns moradores que usam água. Do lado esquerdo, nós temos o São Francisco, o bairro que tem hoje mais de umas 400 casas, ou por aí, 350, 450 casas, e essa água passa por baixo da rodovia para chegar neles. E este é um grande problema que nós temos. Eles estão cavocando lá e já romperam a tubulação, mas nós conseguimos o projeto agora, uma semana, não faz uma semana. Que aonde é que nós podemos colocar, e vão ter que pôr tubulação nova dos 2 lados da rodovia, desde o Trovão Azul até no portal aqui de Rondon. Então nós estamos trabalhando com uma equipe do SAI lá, começamos numa ponta e estamos vindo. Por quê? Porque vem com o equipamento deles de cavocar e quebrar cana e coisa errada, e aí nós temos uma dificuldade que eu digo que nós enfrentamos internamente, tecnicamente falando. Nós tínhamos um certo tempo de fazer os projetos e os projetos não saíram. E a gente cobrou, e o pessoal não fez, e foi apertando o calo até que veio uma notificação, dizer, amanhã nós vamos começar a trabalhar. E é o que está, nós estamos nos virando do jeito que pudemos aí para não deixar a população sem água. Então, se acontecer isso, seria uma catástrofe. Até falei com um dos nossos colaboradores, que antes que eu seja demitido por incompetência, eu vou pedir para sair. Ou nós vamos resolver, ou nós não vamos. Então, consegui que o nosso pessoal se sensibilizasse. Nós trabalhamos sábado, não trabalhamos domingo, mas sábado trabalhamos o dia inteiro lá para adiantar esse serviço. Então, agora nós vamos, essa semana, pelo menos não fazer tudo, mas uma parte mais crítica nós já vamos fazer. Tudo se resolve, enfim. Tem que resolver. E aí nós temos, além dessa da rodovia ali, que nós temos que comprar material, e a compra de material é uma coisa que leva 90 dias. Então nós estamos fazendo, pegando emprestado material, até que nós conseguimos comprar e devolver depois. Seja tubo de concreto, que o DENIT é assim, é muito rigoroso quanto aos projetos. Nós temos que fazer uma travessia de água, para tu ter uma ideia, do portal para chegar no São Francisco. E ela não pode ser feita ali perto do portal, porque tem todo um trevo, sobe e desce, eles não permitem que se faça aí. Nós temos que fazer lá em cima, na parte alta.
E lá, para nós passar um cano de água embaixo, nós temos que passar um tubo de concreto armado, nós temos que passar um tubo de aço inoxidável e daí passar um outro tubo dentro. São 3 coisas que apareceram de ontem para hoje e essas coisas nós não conseguimos comprar, assim, ir na loja comprar, porque tem que ter um processo licitatório. Leva 30, 40 dias para fazer o processo, mais um tempo para as pessoas entregarem e nós estamos sem o material, e nós temos que fazer. Então nós estamos fazendo na base de pedido de apoio de um e de outro e vamos fazer. E tem ali no contorno oeste que está sendo feito também, e está atravessando a BR estadual ali, que vai para Curvado. E tá aí quem passa por lá vê também que estão detonando pedra, e ali nós temos uma tubulação de água realmente grande, que atende o biperfão, atende o frigorífico, e também tem um problema. Estamos lá trabalhando e vamos resolver também lá. Ou seja, não é fácil, hein, seu Vitor? Os trabalhos no SAI realmente são de uma complexidade muito grande, né? E de muita responsabilidade. Falamos de vários projetos, ações. Tem algo mais que o senhor queira dividir conosco aqui, né? Que esteja nos planos ou alguma novidade que esteja prevista aí para muito em breve, né? Não, dentro do SAI como um todo é assim, fazer o projeto da estação nova, e continuar crescendo com o esgoto. Esse na verdade, é um projeto que tem que ser seguido esse ano que vem, para frente para fazer isso. E as melhorias pontuais internas do SAI, sim, é uma das coisas que a gente tem que ficar muito atento nas atualizações de equipamentos, coisas para você acompanhar. E temos um desafio que eu considero dos mais complicados, de a reestruturação da estrutura do SAI. Que ele veio crescendo em outras épocas, você fazia, todo mundo, a maioria sabe, os cargos que existem no SAI. Tem FG para isso, para aquele outro, e o Ministério Público já pegou no pé, o Tribunal de Contas pegou no pé, e nós temos que mexer nisso tudo. Isso é feito através de lei e tem que ser alterado essa situação. E aí vai mexer no funcionalismo. Sem dúvida nenhuma vai mexer no salário dos funcionários, Mas vai diminuir o número de funcionários? Ou... Não, funcionários ficam os mesmos e provavelmente vai crescer o número de pessoas, mas eu digo o que cada um ganha. Ele participa do concurso público e recebe o seu salário normal, só que depois tem lá o tal função gratificada. Para desempenhar um cargo X ou Y, ele ganha uma função gratificada. Essas funções gratificadas, no entendimento do Ministério Público e também do Tribunal de Contas, o SAI está muito além do necessário. Então, foi dado essas benesses, vamos dizer assim, no passado por questão política. E agora nós temos que cortar isso. E esse é o problema que nós temos, que eu tenho, o prefeito tem, e nós temos que, em algum momento, parar e resolver a situação. É um projeto que vai ter que passar pela Câmara. Sim, já tem ideia de quando pretende encaminhar isso ou por enquanto vai? Olha, eu pessoalmente estou buscando assessoria externa para fazer uma avaliação do que é necessário ou não. Porque nós não temos, nosso objetivo não é tirar ganho desse ou daquele funcionário. Não quer prejudicar, né? E não posso ficar olhando a pessoa, eu conheço isso aqui, não pode perder, né? Eu tenho que olhar os cargos, e esses cargos depois têm que ser preenchidos. Então, essa é o grande desafio, só que quando se fala de pessoa para pessoa, ele não entende. Quer dizer, por que eu vou perder e o outro não vai perder? Então, esta é o grande problema que nós temos que gerenciar aí para frente. Complicado. Seu Vitor, você sempre teve uma participação muito ativa na política de Marechal, né? Especialmente, inclusive, nos bastidores. Foi candidato, né? Já saiu candidato a prefeito, se não me engano, acho que foi em 2012. Sim. 2012, com a professora Verinha. Mas, assim, na grande maioria, né? Você trabalhou aí na coordenação das campanhas. Já decidiu como vai ser o seu papel na próxima eleição? Não. Eu não decidi porque, assim, a gente faz parte de uma equipe, né, de pessoas, de que a gente vai tendo uma afinidade, né? Hoje, com o prefeito Márcio, Ila e todos os outros secretários, a gente durante 6 anos trabalhou junto, então tem uma afinidade e a gente vai assumindo compromissos.
Na verdade, as pessoas esperam de você, estava lá no poder público, estava lá no SAI, estava não sei aonde, então alguém tem que fazer algum trabalho. Né? Isso não cai do céu, ou um planejamento de campanha, de candidatos, como é que tu vai arrumar voto, que é assim, toda e qualquer pessoa que participa do processo, ele quer ser vencedor. Então, mesmo o cara que ser candidato a vereador, ele quer vencer, ele não vai ser candidato para ser candidato. Ele tem pretensões e sonhos para isso. Então, quem vai ser candidato a prefeito também sonha em ganhar. Eu também sonhei, projetei em ser o prefeito. Mas nós sabemos que só tem uma vaga. Então, perdemos, fomos para casa e fizemos nossa parte. Parte de participar. Agora, para daqui eleição ano que vem, ainda tem um tempo que a gente sabe que nesse momento, quando o prefeito já está há 8 anos, ele não vai ser mais possível candidato à reeleição, nem prefeito nem vice. Então são 2 vagas para 2 pessoas diferentes. E dentro do grupo político, da equipe que a gente participa, existe a pretensão de se eleger algum companheiro para esse cargo. Né? Agora, quem vai ser o nome, como, eu sempre digo assim, primeiro passo, para você querer ser o vereador, o prefeito, assim, tu tem que querer. A pessoa tem que querer. Não adianta os outros que te colocar lá, você vai ser o candidato, você é o nosso candidato, você é bom, não sei o quê. Mas se você não quer, tu não vai a lugar nenhum. Você precisa querer porque é o desafio pessoal. E você tem que abrir mão de muitas coisas para ser isso. Então, é teu objetivo de vida? É teu sonho pessoal ser um cargo? Parabéns, tem que ir para cima e aglutinar para chegar lá. Senão, não adianta. Mas então, o senhor tem algum palpite aí? A gente sabe que o grupo ao qual o senhor pertence está com muitos pré-candidatos, né? Especialmente de vice. Fala-se muito que o cabeça de chapa vai ser um empresário, né? E aí fica naquela coisa, e o vice pode ser tanto um vereador quanto um secretário, né? Pelo menos é o que se especula, não há assim, de repente pode até ser um nome diferente, mas o que fica é nisso, né? Um empresário e um vereador, ou um empresário e um secretário. Qual que é o seu palpite? O senhor acha que vai ficar nisso aí? Eu acho que ainda é cedo de falar. Existe já há algum tempo a especulação, os nomes assim de um empresário X ou Y. Por que é um empresário? Veio de quem pensou, bom, o empresário tem uma lida de negócios, de administração, isso está mais forte dele, mas não quer dizer que uma outra pessoa de outra profissão não possa ser. Por exemplo, o Márcio. O prefeito Márcio não era empresário, ele era professor e de repente foi um bom prefeito. Então, tem aí outras pessoas, não sei, a gente diz assim, mas não, quem? Mas de repente surge alguém que tem esse perfil. Eu pensei, o perfil do prefeito, ele tem que ter disposição, tem que ter energia, tem que se despojar de um monte de coisa e querer. E aí tem que ter noção também do que está fazendo, né? Porque hoje, no momento, até antes do prefeito Márcio, era uma preocupação tremenda de que quem era prefeito, perde todos os bens, porque tem um monte de processo e não sei o quê. E o Márcio veio e demonstrou que não é assim. Se você faz a coisa certa, você não fica devendo para a justiça problemas de processos e assim por diante. No nosso caso também, no meu caso pessoalmente, eu tive 3 demandas jurídicas contra mim e a gente acabou passando e não aconteceu nada. Por quê? Porque teve gente no passado fazia uma denúncia sem provar nada disso. Você pode fazer as denúncias, promotoria, Tribunal de Contas, e os caras começam a investigar. Se você deve, você vai pagar por isso. Você não deve, não tem como ferrar com alguém. Isso diminuiu muito nos últimos tempos, porque a parte da administração pública tem muitas dificuldades, não se faz mais como antigamente, pegava o talão de cheque e fazia um cheque. Hoje não, hoje tem todo um monte de processos e gente que estão te fiscalizando toda hora, então você não pode fazer nada de errado e ir para frente. Então, eu vejo assim, prefeito tem que ser um perfil de pessoa que sabe gerenciar, porque se nós falamos assim, o que é ser prefeito de Rondon? Nós temos hoje mais de 2.000 funcionários na prefeitura.
Então, é uma empresa que tem 2.000 funcionários. Com o agravante que esses funcionários eles têm emprego garantido. Você não pode mandar os caras embora. Se tu tem uma empresa particular, você é dono, você não deu certo, você dá 30 dias e manda o cara para casa. Agora, funcionário público, não. Então, esse é um problema. Segundo, o município de Rondon tem hoje um orçamento de 270 milhões por ano. Isso é 10 milhões por mês. 10 milhões por mês é dinheiro para danado. Então, se você nunca gerenciou nada na tua vida particular, como é que tu vai tocar 10 milhões? Como é que tu vai... Você estava fazendo a conta, isso é 500 mil por dia que tu tem que assinar lá e pagar. E você é responsável por isso. Eu, por exemplo, no SAI, nós gerenciamos lá 2 milhões por mês. Então, 2 milhões por mês eu tenho que assinar embaixo, nós gastamos todo o dinheiro, eu tenho que pagar, e se eu fizer errado, eu vou pagar com o meu salário. Então, não dá para botar uma pessoa que não tem a mínima noção de administração. Isso é pro bem da cidade. Não é? O ego pessoal é uma situação diferente, mas pro bem do município e da cidade, nós teríamos que ter gente competente para isso. Administrar 270 milhões por ano, nós temos que cuidar de 2.000 funcionários, nós temos não sei quantos quilômetros de estrada para consertar, não sei quantos professores, escola e tal. Então, eu sempre falo assim, o prefeito tem que entender um pouco de tudo, porque quem diz que na questão de saúde, se nós falarmos só na saúde pública de Rondon, o tumulto que é cuidar da saúde pública de Rondon é danado. E recai sobre o prefeito. Se ele não tiver um mínimo de consideração, ele está ferrado. E assim vai cada setor. Então, por isso que eu digo, a pessoa que quer disputar o prefeito ou vice tem que estar preparado. Porque senão, isso não é para eles, é para nós que moramos aqui. Porque se nós votarmos errado, colocarmos alguém lá só por colocar, nós vamos pagar muito caro para os próximos anos. Se o cara fizer mal feito, nós vamos pagar esse troço aí. Verdade. Seu Vitor, foi um prazer recebê-lo aqui, bate-papo, a gente teria até muito mais assunto aí para discutir, né? Mas eu deixo o senhor à disposição, caso queira comentar algo aí que a gente não falou ao longo do nosso bate-papo, fique à vontade. Da minha parte, eu acho que falamos bastante. Agradecer realmente a oportunidade de vir colocar alguns números assim do SAI, até porque enquanto órgão público você não pode fazer propaganda do que está fazendo, isso é proibido, vamos dizer assim, só a prestação de serviços que se faz, mas é importante que a comunidade saiba do que é que se faz, né? E daí você vai valorizando mais. E eu gostaria então de aproveitar a oportunidade de pedir à população, às pessoas que usam a água em Rondon, que se faça com consciência. Porque por mais que você pague a água, ela é uma coisa assim que nós temos que produzir essa água, levar até a sua casa e se desperdiçar, é um bem que nós não gostaríamos que fosse desperdiçado, né? Porque se perde e com o tempo a gente pode faltar lá para frente. Então, o nosso caminho agora é uma conscientização, trabalhar para que as pessoas realmente se preocupem em não jogar fora a água, pegar água boa, água tratada, que custou dinheiro, custou material para preparar essa água, e você, em vez de consumir para uso próprio, você joga na calçada, porque essa água poderia se pegar uma água diferente, né? Então, essa é a consciência que nós temos que trabalhar bastante. Pedir um apoio, então, para que a gente tenha essa consciência em Marechal. Tá certo. Muito obrigado, seu Vitor. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. O presente, você bem informado.